Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo desta lição nova, novo trimestre, Vida, Morte e Eternidade. É a lição número 1, com o título de Rebelião em um Universo Perfeito. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, para iniciar o estudo da Tua Palavra com os nossos irmãos. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, abrindo a nossa mente e dando-nos a Tua bênção. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Rebelião em um universo perfeito, a perfeição divina, a perfeição do céu, a perfeição de um anjo criado perfeito, Lúcifer. Queridos, nós não podemos imaginar, não podemos entender o mistério da iniquidade. Existem dois mistérios na palavra de Deus: o mistério da iniquidade e o mistério da piedade. O amor de Deus, a piedade divina também é um mistério. Mas nós vamos iniciar nesta lição número 1 sobre a rebelião em um universo perfeito. Aqui diz o verso áureo: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Isaías 14, 12. Muitos pensadores têm tentado explicar a origem do mal. Alguns sugerem que o mal sempre existiu. Muitos defendem a existência eterna do mal e do bem, o dualismo entre o mal e o bem. Alguns dizem que o mal e o bem são eternos, sempre existiram e sempre vão existir. Porém, queridos, biblicamente, nós que cremos na Bíblia, e a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, nós cremos que a existência do mal não é eterna. O mal não existiu eternamente no passado e o mal também não vai existir eternamente no futuro. O mal teve um início com Lúcifer no céu e o mal vai ter um fim. O mal será exterminado no momento em que Lúcifer, Satanás, será queimado e vai ser feito cinzas. Por isso, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá segurança, porque nos mostra a verdade pura e cristalina. A Bíblia ensina que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é amoroso, Ele é perfeito. Tudo o que Ele faz é igualmente perfeito, e o que inclui também a forma como o Senhor criou o nosso mundo. Como então o mal e o pecado surgiram em um mundo perfeito? De acordo com Gênesis capítulo 3, a queda de Adão e Eva trouxe pecado, trouxe o mal e a morte a este mundo. Mas essa resposta levanta outra questão. Mesmo antes da queda, o mal já existia. O pecado não surgiu na terra, ele surgiu no céu, com um anjo perfeito. Por isso, quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, mostrou para eles a árvore da ciência do bem e do mal, o local onde eles seriam tentados, ou seja, Satanás tentaria Adão e Eva na árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva foram ensinados, instruídos por Deus quanto à existência do mal, como houve a rebelião no céu e como Lúcifer se tornou Satanás, inimigo de Deus, e ele foi expulso para o planeta Terra. E Adão e Eva seriam testados também na sua obediência a Deus junto à árvore da ciência do bem e do mal. Por isso, queridos, Adão e Eva não eram inocentes no sentido de não conhecerem a origem do mal. Mas, infelizmente, Adão e Eva pecaram, se submeteram a Satanás, transferiram para Satanás a soberania deste mundo. Adão era o representante de Deus no planeta Terra. E ao pecar, colocou na mão de Satanás o poder e soberania do planeta Terra. E queridos, isto durou 4.000 anos. 4.000 anos para vir o Messias e então resgatar
reconquistar, redimir a família humana e se tornar o nosso representante. Jesus Cristo hoje é o nosso representante. Mas por 4.000 anos foi Satanás quem respondia pelos assuntos da terra nos concílios do céu, exatamente como aparece ali em Jó capítulo 1 e capítulo 2. Queridos, embora a origem do mal seja um mistério, nós podemos ter uma pálida ideia. Nós poderemos compreender um pouco daquilo que Deus explicou sobre como surgiu o mal, como surgiu o pecado. Nós, durante esta semana, vamos estudar um pouco sobre esta rebelião em um universo perfeito criado por Deus. Na parte de domingo, criação, uma expressão do amor de Deus. Em sua condição atual, a natureza carrega uma mensagem ambígua que combina o bem e o mal. As roseiras podem produzir rosas lindas e perfumadas, mas também espinhos nocivos e dolorosos. Os seres humanos, que em um momento demonstram bondade, podem ser também cruéis, odiosos e violentos num outro momento. Não é à toa que na parábola do trigo e do joio, os servos perguntaram ao dono do campo: Patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? E o proprietário respondeu: um inimigo fez isso. Mateus capítulo 13, verso 27 e 28. Certamente foi o inimigo, foi Satanás quem espalhou a semente do joio no céu e também aqui na terra. Deus criou o universo perfeito, mas o inimigo o profanou com as misteriosas sementes do pecado. Vamos abrir a Bíblia em 1 João. A primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, o capítulo 4. Nós vamos ler então o verso 8 e depois o verso 16. Aqui nós lemos: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor no sentido de que toda a essência de Deus é amor. É impossível você separar o amor da natureza divina, porque o amor é a própria natureza divina. E lemos também em 1 João capítulo 4 e o verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Se nós somos seres amáveis, então nós somos de Deus. Quem não ama não é de Deus, porque Deus é amor. Claramente aqui o verso 16 está dizendo: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Você ama, meu querido irmão, ou existe alguém que você odeia? Existe alguém que você detesta? Porque Deus é amor. E quem está em Deus ama até mesmo os inimigos. Porque Deus amou os seus inimigos, dando o seu próprio filho para morrer pelos próprios inimigos. Aqueles que mataram Cristo na cruz, eles também poderiam ser salvos. Queridos, Jesus Cristo não morreu somente por aqueles que o amavam. Ele morreu também pelos seus inimigos. O fato de que Deus é amor transmite 3 implicações básicas. Primeiro, o amor por sua própria natureza não pode existir fechado em si mesmo. Ele deve ser expresso. O amor de Deus é compartilhado internamente entre Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a divindade celestial. E externamente, o amor é partilhado no relacionamento de Deus com todas as suas criaturas. Em segundo lugar, tudo o que Deus faz é uma expressão do seu amor incondicional e imutável. Isso inclui suas obras de criação, suas ações redentivas e até as manifestações dos seus juízos punitivos. O amor de Deus se expressa em justiça, não menos do que em sua misericórdia. A justiça é o fundamento do seu trono e o fruto do seu amor. Em terceiro lugar, visto que Deus é amor e tudo o que ele faz expressa esse sentimento, ele não pode ser o originador do pecado, o qual se opõe diretamente ao próprio caráter de Deus. Deus precisava
ter criado o universo? O que você acha? Ele queria um universo para expressar o seu amor. O amor não fica fechado em si mesmo, ele é partilhado. E Deus criou o universo como uma expressão do seu amor. É incrível que o Senhor Deus tenha criado algumas formas de vida, como os seres humanos, que não são só capazes de responder ao amor de Deus, mas também são capazes de compartilhar e expressar este amor de Deus com os outros também. Você, meu querido irmão, nós somos uma extensão do amor de Deus. Uma extensão do amor de Deus. Olhe ao seu redor, você vai ver reflexos do amor de Deus, apesar dos estragos provocados pelo pecado durante 6.000 anos de pecado. Nós ainda podemos ver na própria natureza expressões do amor de Deus. Pois bem, você e eu deveremos ser expressões deste amor. Jesus veio para revelar o amor do Pai. E nós estamos aqui na terra para revelar o amor do nosso Pai, o amor do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós, pelos pecadores, para nos redimir. Cristãos que amam, cristãos que são amáveis, são o mais forte argumento a favor do cristianismo. Amemo-nos uns aos outros, porque este é o mandamento de Deus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o livre-arbítrio, a base para o amor. Deus, por ser um Deus de amor, não poderia ter criado robôs. Por isso, ele criou seres livres, com livre-arbítrio, liberdade de escolha. Porque o amor só é válido quando você escolhe amar. Vamos abrir a Bíblia em 1 João capítulo 4. Primeira carta de João capítulo 4, e vamos ler agora o verso 7 até o verso 16. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Nós nascemos de Deus? Sim, nascemos de Deus quando fomos gerados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo gerou a natureza santa de Jesus em você e em mim, quando nós nascemos da água e do Espírito, fomos gerados pelo Espírito, e então nós somos nascidos de Deus, e porque somos nascidos de Deus, nós amamos, porque Deus colocou esse amor dele dentro de nós. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Deus expressou o amor. Um amor que não se expressa não é amor. O amor precisa ser revelado, expressado em palavras, em olhares, em atitudes, em comportamento. Nisto se manifestou o amor de Deus, revelou-se o amor de Deus, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Jesus nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Emanuel tornou-se um de nós para viver entre nós, expressando o amor do Pai, revelando o amor do Pai. E aqui diz o verso 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O amor é provado no fato de Deus, o Pai, ter dado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, mesmo ainda antes de nascermos, antes de existirmos. O Pai proveu um Salvador para nós, como expressão do amor de Deus, para propiciação dos nossos pecados. E agora o verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. O nosso ponto de referência é Deus. Deus é amor, Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Nós que somos filhos e filhas de Deus, deveremos também amar as pessoas, tanto as boas como as ruins, e deveremos orar por elas, interceder por elas. E o verso 12 diz,
ninguém jamais viu a Deus. Lá em João capítulo 1, verso 18, diz que Deus nunca foi visto por ninguém. E aqui novamente o próprio João, é o mesmo João que está escrevendo aqui na primeira carta, capítulo 4 e o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Deus o Pai nunca foi visto por ninguém. Todas as revelações de Deus para o ser humano, o Deus que conversou com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, era o Deus Filho. O Deus que conversou com Abraão era o Deus Filho. O Deus que conversou com Moisés no Monte Sinai era o Deus Filho. Toda a comunicação entre o céu e a terra é feita através do Filho. O Pai nunca foi visto por ninguém. É isso que João está dizendo na primeira carta 4, verso 12. Ninguém jamais viu a Deus, se referindo ao Pai. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. O Espírito Santo nos é dado pelo nosso Deus. O Espírito Santo é derramado em você. Primeiramente, nós somos gerados pelo Espírito Santo. E uma vez gerados pelo Espírito Santo, somos filhos e filhas de Deus. E então o Espírito Santo nos é dado para guiar e dirigir e orientar a nossa vida. E agora diz o verso 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Há pessoas que me perguntam, principalmente aqueles que são antitrinitarianos. Eles não querem reconhecer a existência de Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. A Bíblia fala claramente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora você e eu não saibamos explicar como é o Pai, como é o Filho, como é o Espírito Santo, porque o maior conhecimento que nós temos é do Filho, que se tornou um de nós. Mas ninguém jamais viu Deus o Pai, e ninguém jamais viu ao Espírito Santo. Então, queridos, nós não poderemos entender plenamente nem explicar em detalhes, mas é revelado na palavra de Deus que a divindade é composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está na primeira carta de João, capítulo 4. Vemos aqui o verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele está em nós, porque nos deu do seu Espírito, o Espírito Santo. E agora o verso 14. E vimos e testificamos que o Pai, aqui está falando do Pai, no verso anterior falou do Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Aqui está falando de Jesus, o Salvador. Portanto, claramente, João fala do Espírito Santo, fala do Pai e fala do Filho, que é Jesus Cristo. Queridos, nós não precisamos entender, mas nós precisamos crer. Não espere entender para depois crer. Você crê para depois entender. Um dia, quando você e eu estivermos no céu, nós vamos entender melhor a divindade. E aqui diz agora o verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Jesus é o Filho de Deus, nascido na terra, com a natureza humana, mas era o Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem. Porém, ele veio para viver como homem. Ele não vivia como Deus na terra. Ele veio para ser exemplo seu e meu, como um homem, como uma mulher, podem viver nesta terra na dependência do Pai, tendo comunicação com o Pai através da oração, sendo batizados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Queridos, Jesus Cristo veio para mostrar para você e para mim que é possível os filhos de Deus viverem na dependência do Pai, sendo guiados pelo Espírito Santo. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós também somos neste mundo. E o verso 18. No amor não há temor, ou seja, no amor não existe medo. Quando você ama a Deus, você supera todos os medos, porque o amor de Deus expulsa fora o medo. No amor não há temor, não há medo,
Antes, o perfeito amor lança fora, expulsa o quê? O medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus se manifestou na minha vida quando eu ainda não queria saber de Deus. Eu não estava querendo Deus, eu não estava querendo estudar a Bíblia, mas o amor de Deus estava me perseguindo. Jesus já tinha morrido por mim, e o amor de Deus nos alcança, por mais que fujamos, por mais que você fuja, o amor de Deus corre atrás de você, e o amor de Deus nos alcança, e nós nos rendemos a Ele. Flores artificiais são lindas, mas não florescem como as flores reais. Os robôs são pré-programados para falar e realizar muitas tarefas, mas não têm vida, não têm emoções. A vida e o livre-arbítrio são condições indispensáveis para receber, cultivar e compartilhar amor. Assim, nosso amoroso Deus criou anjos, incluindo Lúcifer, e seres humanos com liberdade para fazer suas próprias escolhas, incluindo a possibilidade de seguir um caminho errado. Em outras palavras, Deus criou todo o universo como um ambiente perfeito e harmonioso para suas criaturas crescerem em amor e sabedoria. Em 1 João 4, verso 7 até o verso 16 que nós lemos, o apóstolo ressalta que Deus é amor e que manifesta o seu amor enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Como resultado, devemos expressar nossa gratidão amando-nos uns aos outros. Esse amor divino é a evidência mais convincente de que Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. No entanto, a liberdade pode ser mal utilizada. Esse livre-arbítrio que Deus deu a todas as suas criaturas pode ser mal utilizado, um fato demonstrado na rebelião de Lúcifer, lá no céu. Mesmo reconhecendo a importância do livre-arbítrio, a liberdade da escolha, alguns ainda se perguntam: se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que o criou? Nós não sabemos. É o mistério da iniquidade. A criação de Lúcifer não torna Deus responsável pela origem do pecado, de forma alguma. Especular a esse respeito pode ser complicado, pois depende de muitos fatores. Queridos, a origem e a natureza do pecado são mistérios que ninguém pode explicar completamente. Deus não ordenou a existência do pecado, mas Deus permitiu a sua existência. E na cruz, Deus tomou sobre si a punição máxima pelo pecado e que o habilitou a erradicar o pecado em definitivo. Nas dolorosas reflexões sobre o mal, nunca devemos esquecer que foi o próprio Deus quem pagou o preço mais alto pela existência do pecado. Foi Deus quem pagou pelo preço mais alto pela existência do pecado. Deus sofreu em decorrência do pecado mais do que qualquer outro ser humano ou criatura. O livre-arbítrio, meus queridos, é algo sagrado, mas nossa maneira de usar o livre-arbítrio traz consequências poderosas. Que decisões importantes você precisa tomar usando esse dom? Se Deus nos deu a liberdade de escolha, deveremos exercer esta liberdade de escolha escolhendo Deus, escolhendo Jesus, escolhendo a vida. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30 e o verso 19, Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus está propondo, Deus está estimulando você a exercer a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio. Mas Deus o aconselha: escolha, pois, a vida e não a morte. Escolha, pois, a bênção e não a maldição. Escolha a vida para que vivas tu e a tua semente. Exerça o livre-arbítrio para a glória de Deus, para a felicidade tua, para a felicidade da sua família. Louvado seja Deus pela liberdade de escolha que Ele nos deu.
Aleluia! Na parte de terça-feira, ingratidão misteriosa. Esta parte, ingratidão misteriosa, está falando da tremenda ingratidão de Lúcifer. Nós queremos ler com vocês Ezequiel capítulo 28. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler do verso 12 até o verso 19. Ezequiel capítulo 28 e o verso 12 até o verso 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Deus escolhe o rei de Tiro para ser uma representação de Lúcifer. E agora o verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Embora a profecia de Ezequiel capítulo 28 seja uma profecia contra o rei de Tiro, que se orgulhou da sua posição e que queria se elevar acima de Deus, você pode ler isso no capítulo 28, verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Portanto, o início do capítulo 28 explica que Tiro, ele estava com aquela síndrome de ser Deus, de querer ser Deus. E então, aqui no capítulo 28, verso 12 em diante, Deus usa a figura de Tiro para representar Lúcifer, um anjo criado perfeito, que não tinha razão para se rebelar contra Deus, mas usou a sua liberdade de escolha para se rebelar contra Deus. Por isso diz aqui o capítulo 28, verso 14, tu eras querubim, falando de Lúcifer. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Nenhuma outra criatura de Deus tinha uma posição superior à de Lúcifer. Abaixo da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estava Lúcifer. Ele era um querubim ungido para proteger. Querubim é aquele anjo que está sempre na presença de Deus. Era a guarda de honra. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio de pedras afogueadas, andavas. E agora o verso 15, perfeito eras nos teus caminhos. Deus criou um anjo perfeito. Agora, como surgiu o pecado dentro de Lúcifer, nós não sabemos. É um mistério da iniquidade. Mas Deus não pode ser responsabilizado pelo surgimento do pecado em Lúcifer. Deus criou um ser com livre-arbítrio. Ele escolheu desobedecer. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O pecado não veio de outra galáxia. O pecado não veio de outro planeta. O pecado nasceu em Lúcifer. Ele se tornou inimigo de Deus. E aqui diz o verso 16, que Lúcifer não guardou somente para si o pecado. Ele saiu andando, indo de um lugar para o outro no céu, espalhando fofocas, mentiras, colocando os anjos contra Deus. Por isso diz o verso 16, na multiplicação do teu comércio, ou seja, nas suas maledicências. Essa expressão aqui, comércio, vem do verbo hebraico rakal, que quer dizer sair por aí, espalhando fofocas, mentiras, maledicências, na multiplicação do teu comércio, na multiplicação das tuas fofocas e maledicências. Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado
fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Ele era um querubim protetor, que estava na presença de Deus sempre. E ele foi expulso do céu, se tornou inimigo de Deus. Queridos, como? Não sabemos. É o mistério da iniquidade. E aqui diz o verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, porque ele era o mais lindo anjo do céu, o mais inteligente, o mais poderoso e o que estava em maior intimidade com Deus. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele queria se assentar no lugar de Deus. Queridos, e aqui diz o verso 17, o finalzinho: por terra te lancei. Ele foi expulso do céu para a terra, mas quando ele foi expulso do céu para a terra era sem forma e vazia. Foi antes do primeiro dia da criação, onde Deus disse haja luz e houve luz. Foi antes de Deus criar Adão e Eva no 6º dia da semana da criação. Quando Adão e Eva foram criados no 6º dia, Deus já mostrou para eles a árvore da ciência do bem e do mal, onde eles seriam tentados por Satanás. Ou seja, o mal já existia, a rebelião no céu já tinha acontecido. E Adão e Eva sabiam da existência de Satanás, o anjo caído, que foi expulso do céu. Por isso diz o verso 17, o finalzinho: por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Verso 18: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, ou seja, das tuas fofocas, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Aqui já é uma profecia que vai se cumprir no final dos 1000 anos. Esta profecia de Ezequiel capítulo 28, especificamente o verso 18. Esta parte do verso 18 é uma profecia que ainda não se cumpriu, mas no final dos 1000 anos vai se cumprir. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. O fogo que vai consumir Satanás, ele vai sair de dentro dele e vai consumi-lo a tal ponto que ele se torna cinzas. Queridos, os demônios vão se tornar cinzas, Satanás vai se tornar cinzas e os ímpios também se tornarão cinzas. Não haverá lembrança das coisas passadas. E o verso 19: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Ou seja, é o fim do mal, extermínio do mal. O mal não é eterno. O mal não existia no passado eternamente e o mal não vai existir eternamente no futuro. O mal teve um início com Satanás e vai ter um fim quando ele for queimado. Louvado seja Deus, porque na nova terra, no novo céu, onde todos os salvos viverão, não haverá mais lembrança das coisas passadas. Queridos, o pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicar o pecado é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu num universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Embora você e eu não possamos entender o mistério da iniquidade, nós somos atraídos e agraciados e presenteados pelo mistério da piedade. Porque o mistério da piedade se revelou em Deus o Pai dar o seu Filho para morrer por nós. Que presente maravilhoso você e eu recebemos em Jesus Cristo, que é uma expressão do mistério da piedade divina, o amor de Deus em Jesus Cristo, dado por você e por mim. Aleluia! Na quarta-feira, o preço do orgulho. Aqui nós vamos encontrar em Isaías capítulo 14. Abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 14. Você vai encontrar um outro capítulo que está falando também da queda de Lúcifer. Tanto Ezequiel capítulo 28 como Isaías capítulo 14, ambos estão falando da queda de Lúcifer. Nas Escrituras,
existem dois grandes temas ou assuntos predominantes que competem entre si. Um é o tema de Salém, Monte Sião, Jerusalém e a Nova Jerusalém. Este é o tema de Deus, é o tema do bem. Representam o reino de Deus. Mas por outro lado, existe um outro tema, falando de Babel, de Babilônia, que representa o domínio falsificado de Satanás. Por exemplo, Abrão, que passou a ser chamado Abraão, foi convidado a sair lá da região de Babilônia, Ur dos Caldeus, ficava lá na Mesopotâmia, e ir para a terra que Deus mostraria. Os judeus, no fim do seu exílio de 70 anos em Babilônia, foram chamados para saírem de Babilônia, deixarem Babilônia e retornarem para Jerusalém. E no Apocalipse, também o povo de Deus é chamado para sair de Babilônia. Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Para o povo de Deus é chamado para sair de Babilônia, para habitar com ele. Finalmente, vamos habitar no Monte Sião, na Nova Jerusalém, com o nosso Deus eternamente. Abra sua Bíblia e vamos ler então Isaías 14, versos 12 até o verso 15. Assim como lá em Ezequiel capítulo 28, o rei de Tiro foi usado para representar Satanás, aqui em Isaías capítulo 14, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, é usado para representar Satanás em seu orgulho. Lemos agora Isaías 14 e o verso 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Satanás se intitulava de estrela da manhã, mas estrela da manhã era aquilo que ele queria ser. Mas, queridos, a Bíblia diz quem é a verdadeira estrela da manhã. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Em Apocalipse capítulo 22, nós vamos ler aqui no verso 16. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 16, nós lemos: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus está dizendo que ele é a verdadeira estrela da manhã. Então, Satanás, ele queria ocupar o lugar de Deus, do Filho de Deus. Ele queria ser a estrela da manhã. E aqui em Isaías capítulo 14, verso 12, é a verdadeira estrela da manhã. Deus o Filho, que está conversando com a falsa estrela da manhã, que é Satanás. E ele faz esta pergunta, é Jesus perguntando para Satanás. Verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã? Ou seja, como é que você foi derrotado e foi lançado do céu? Você que dizia ser a estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E agora o verso 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono. Lembre-se que na profecia estrela simboliza anjo. Quando Deus diz que Lúcifer queria subir acima das estrelas, está dizendo que ele queria ser acima dos anjos. Acima dos anjos está Deus. E era exatamente isso que Lúcifer queria. Ele queria ser Deus. Por isso ele dizia, eu subirei ao céu acima das estrelas, ou seja, acima dos anjos de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. O norte representa o trono de Deus, a habitação de Deus. E Satanás queria colocar o seu trono no norte. Queridos, na Bíblia o norte representa o trono de Deus. Por isso Satanás, expulso do céu, ele não pôde escolher o norte. Por isso ele escolheu o leste. Todas as falsas religiões do mundo se inclinam diante do leste. O nascente do sol é o leste. Satanás escolheu o leste, o nascente do sol, e o próprio sol para representá-lo. Por isso a religião pagã, o paganismo, adora o sol. Mitraísmo era adoração ao sol. Romanismo é adoração ao sol. Queridos, aqui diz que Satanás queria se assentar do lado do norte, mas ele foi expulso do céu e agora ele instituiu na terra uma religião que faz com que todos adorem voltados para o sol. E o povo de Deus, quando em apostasia,
também começou a adorar a Deus voltando-se para o leste, voltando-se para o sol. Nós lemos isso claramente em Ezequiel capítulo 8. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, vamos ler então o verso 14 em diante. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. Está vendo? O trono de Deus está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas? E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, verso 16, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo, de costas para o oeste, e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente, estavam virados para o leste, adorando o sol. Queridos, o povo de Deus em apostasia adorou Tamuz, aquele que nasceu dia 25 de dezembro, Tamuz, o falso Messias. Ele foi adorado pelo povo de Israel em apostasia, quando eles deram costas para o oeste e se inclinaram diante do sol no leste. E o verso 17 diz: então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Deus não pode ouvir o seu povo em apostasia. Tem que haver arrependimento, tem que haver confissão dos pecados. Não poderemos ficar bebendo do vinho de Babilônia, adorando o sol, inclinando-nos em adoração a Tamuz, celebrando 25 de dezembro, que é uma celebração de Tamuz. Voltando agora para Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 diz aqui, o verso 14: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele foi lançado do céu para a terra, quando a terra ainda era um abismo. Conforme Gênesis capítulo 1, verso 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Foi ali que Satanás foi lançado no abismo. Quando isso aconteceu, quando houve guerra no céu, conforme diz em Apocalipse capítulo 12, houve guerra no céu e ele foi lançado para a terra. Queridos, no passado o povo de Deus bebeu o vinho de Babilônia e hoje o povo de Deus, representado por Laodiceia, uma igreja morna, está bebendo ainda o vinho de Babilônia. Por isso Deus quer tirar você de Babilônia e quer tirar também Babilônia de dentro de você. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Atenda ao convite de Deus. Deixe que o Espírito Santo o arranque de Babilônia e arranque Babilônia de dentro de você. E que você se apaixone por Jesus Cristo. E que você dê costas para o sol, costa para o leste, para todas as religiões pagãs, para todo este vinho de Babilônia. Babilônia foi destruída no passado, Babilônia será destruída no futuro. É exatamente isso que Isaías 14, verso 22 está falando. Porque me levantarei contra eles, ou seja, os de Babilônia, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome e os resíduos e o filho e o neto, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a possessão de corujas e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Uma destruição de Babilônia. Babilônia se transformou em ruínas. Até hoje, Babilônia, literal, são ruínas. Mas, queridos, Deus está falando também da Babilônia espiritual de Apocalipse. Ele também vai destruir, ali diz em Apocalipse 18, Babilônia será destruída. Mas sai dela, povo meu, porque Deus tem um povo que é seu, ainda dentro de Babilônia. E nós deveremos proclamar este alto clamor: sai dela, povo meu, porque a maioria do povo de Deus ainda está em Babilônia. Mas ali em Babilônia existem milhões e milhões de homens e mulheres sinceros que são filhos de Deus
estão esperando ouvir o chamado: sai dela, povo meu. E este chamado Deus quer dar usando você, usando a mim. Nós fomos chamados por Deus para proclamarmos o alto clamor. Que Deus te use. Aleluia. Na parte de quinta-feira, a disseminação da descrença. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 12. O que o capítulo 12 de Apocalipse ensina sobre a disseminação da rebelião do céu para a terra? Aqui em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler com vocês a partir do verso 1. Aqui nós lemos: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Na profecia bíblica, uma mulher sempre representa a igreja de Deus. Aqui fala de uma mulher pura, vestida do sol. O sol representa Jesus Cristo, o sol da justiça, tendo a lua debaixo dos seus pés, representando o Antigo Testamento, que é a plataforma, é a base da verdadeira igreja, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, mas também representam os 12 apóstolos. Porque esta mulher que aparece aqui em Apocalipse 12 representa a igreja do Antigo Testamento, formada por 12 tribos, e representa também a igreja do Novo Testamento, formada por 12 apóstolos. Por isso, a coroa que está na cabeça da mulher tem 12 estrelas, representando as 12 tribos, representando também os 12 apóstolos. E aqui diz o verso 2: e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Jesus Cristo, o Messias, nasceu da igreja judaica, das 12 tribos. Ele era da tribo de Judá. Mas, queridos, o Jesus Cristo que nasceu da tribo de Judá, da igreja judaica, ele instituiu e plantou a igreja cristã, formada por 12 apóstolos. Por isso diz agora o capítulo 12, verso 3. Agora mostra o que aconteceu lá no céu, antes da criação do planeta Terra, antes da criação de Adão e Eva. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Este dragão vermelho representa Lúcifer, que se tornou Satanás, adversário de Deus. E aqui diz o verso 4: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, Satanás arrastou com ele a terça parte dos anjos do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui é uma referência ao nascimento de Jesus Cristo, relatado ali em Mateus capítulo 2, versos 16 a 18. Quando Jesus nasceu, Herodes tentou matar o Filho de Deus pelo decreto de morte para todas as crianças de 2 anos para baixo na região de Belém. Mas, queridos, o Filho de Deus foi preservado, foi protegido. Verso 5: e deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus viveu aqui 33 anos, morreu sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu ao céu. Por isso diz aqui que ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É lá que nosso Senhor Jesus está, como representante nosso. Não mais Satanás representando o planeta Terra, mas Jesus Cristo, nosso representante, nosso querido advogado, intercessor. E o verso 6: depois que Jesus foi para o céu, Satanás agora se voltou contra a igreja cristã que ficou na terra, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Deus está falando pela boca do profeta João dos 1260 anos de perseguição que seria feita contra a igreja de Deus na terra. Esta perseguição de 1260 anos, ela é mencionada também em Daniel 7:25. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. É o período da supremacia papal da Idade Média. Supremacia papal da Idade Média começou em 538 depois de Cristo e foi até o ano de 1798.
aqui no capítulo 12, verso 6, está falando desta mesma supremacia papal. 1260 anos de perseguição do papado contra a igreja de Deus que guarda os mandamentos de Deus. E agora diz o verso 7, houve batalha no céu. Está se referindo àquela grande rebelião de Lúcifer contra Deus no céu. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Miguel é Jesus Cristo. Miguel é um nome que quer dizer aquele que é igual a Deus. Só existe um que é igual a Deus, que é o Deus Filho. Miguel é Jesus Cristo. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. E agora diz o verso 8, mas não prevaleceram. Eles foram derrotados. Satanás e os seus anjos foram derrotados, expulsos do céu. Não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ele foi precipitado na terra, quando ainda a terra era um abismo, sem forma e vazia, exatamente como está em Gênesis 1, 2. Trevas sobre a face do abismo. Queridos, quando Satanás foi lançado do céu para a terra, então, depois disso é que veio a semana da criação, e Deus criou e deu forma e beleza para o planeta numa semana de 7 dias de 24 horas. E no 6º dia criou Adão e Eva. E contou Deus para Adão e Eva a história da rebelião de Satanás. E agora nós vemos aqui no verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quando é que Satanás foi derrubado do céu como acusador dos irmãos de Cristo? Foi exatamente quando Jesus morreu na cruz. Por 4.000 anos, Satanás ia aos concílios do céu como acusador dos irmãos de Cristo. Mas agora Cristo morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, assumiu a posição de intercessor e mediador nosso no santuário celestial. E queridos, Satanás nunca mais voltou ao céu. Ele foi expulso do céu como acusador dos irmãos de Cristo. Portanto, queridos, Apocalipse 12 fala das 2 expulsões de Satanás. A primeira expulsão de Satanás está no capítulo 12, verso 7 até o verso 9. Quando ele foi expulso do céu com os seus demônios, com seus anjos, 1/3 dos anjos. Mas aqui no capítulo 12, verso 10, está falando da segunda expulsão de Satanás, quando ele foi expulso por ocasião da morte de Jesus na cruz. Foi expulso aquele que era o acusador dos irmãos de Cristo. E agora diz o verso 11, capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles o venceram. Quem a Bíblia está falando quando diz eles o venceram? Está falando de todos os resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, de todos aqueles que abraçaram a Jesus como Salvador. Eles o venceram inclui você e eu. Nós o vencemos a Satanás. É possível vencer a Satanás? Sim. É possível vencer o pecado? Sim. A Bíblia está falando. Eles o venceram. Venceram quem? Satanás. O pecado. Como? Pelo sangue do Cordeiro. Queridos, pelo sangue do Cordeiro nós temos a vitória sobre o pecado e sobre Satanás. E pela palavra do nosso testemunho nós temos a vitória em Cristo Jesus. E nós não amamos a nossa vida até a morte. Exatamente como diz o finalzinho do verso 11. E não amaram as suas vidas até a morte. Por quê? Porque se for preciso morrer por Jesus, morreremos. Se for preciso continuar vivendo por Jesus, continuaremos vivendo. Porque, como disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso diz aqui, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Sofrendo em vida ou sofrendo na morte como mártires, nós saímos vencedores pelo sangue do Cordeiro. Queridos, o mal não é eterno.
Não foi eterno no passado, não será eterno no futuro. O mal foi vencido por Jesus Cristo, Satanás, e você também, pelo sangue do Cordeiro, pode vencer a Satanás, pode vencer o pecado, ser vitorioso em Jesus Cristo e receber a coroa da vida eterna. Que bendita promessa, meu querido irmão. Regozije-se na vitória que Jesus dá para você. Nós vencemos o mal. Nós vencemos Satanás. Nós vencemos o pecado pelo sangue do Cordeiro. A Jesus Cristo toda a glória. E que Jesus derrame o Espírito Santo sobre você e que te dê a paz que só Ele pode dar. Amém.